Olá, professor. Eu sou o Luiz e vou estar apresentando aqui o nosso segundo episódio dessa nossa minissérie referente à apresentação do nosso projeto final da disciplina de programação orientada a objetos. Bom, basicamente, nesse episódio aqui, eu vou explicar um pouco sobre como a gente fez para hospedar esse banco de dados de forma que todos os integrantes do projeto, conseguissem trabalhar das suas residências, enfim, utilizando o mesmo banco de dados, sempre na mesma plataforma. Para isso, no nosso primeiro projeto de Java, que posteriormente vai ser mostrado, vai ser como último episódio, a gente antes tinha, eu mesmo tinha criado um servidor na minha residência, né? Contratei um IP público e tudo mais e fiz hospedagem nesse banco de dados. Porém, como não tem mais IP público, a gente procurou outras formas de fazer isso. E também, como a gente queria tentar explorar um pouco mais de tecnologias diferentes, a gente acabou optando por conhecer um pouquinho melhor sobre os bancos de dados em nuvem, né? O que a gente conseguia fazer com isso. E nisso a gente conseguiu encontrar aqui o Google Cloud. Tá, então vamos lá. Aqui basicamente no nosso painel, tá? Aqui foi onde a gente hospedou o banco de dados. Acessando o painel aqui da minha máquina virtual, eu tenho acesso a diversas informações, como questão de faturamento, né? A gente não chegou a pagar nada, todo usuário, na verdade, né, de banco de dados, todo usuário do Google Cloud ganha um certo valor para você conseguir fazer experiências, né? Isso foi até o que chamou a atenção da gente aqui para o Google Cloud. Como ele tem essa flexibilidade, a gente acabou por selecionar ele. E bom, aqui essas informações não importam muito, tá? O que importa realmente vai ser aqui em SQL. Basicamente, a gente consegue configurar tudo por aqui. Só uma coisa que eu achei bem um pouco complicado é que aqui no Google Cloud você não consegue simplesmente liberar para todo mundo acessar o seu banco de dados. Isso se torna um pouco chato, por quê? Eu tenho que configurar todo o IP, por exemplo, se o professor quiser acessar o nosso projeto, eu preciso configurar o seu IP aqui dentro do nosso projeto. Isso se torna um serviço um pouco maçante, principalmente porque as nossas redes, né, acredito que a minha, a sua também, elas sejam redes dinâmicas, ou seja, elas trocam de IP a todo momento, ou seja, não tem IP público, né? Normalmente quando você tem IP público, você paga um valor a mais, que aqui na nossa região de Santa Helena vai ser um valor ali de R$ 50 a mais para você conseguir ter esse IP público. Basicamente isso aqui eu tenho todas as informações referente ao meu banco de dados, tá? Aqui, essa parte das conexões, que é interessante de mostrar, vai ser aqui em rede, conexões e rede. Aqui eu vou conseguir adicionar todos os nossos IPs. Como você pode ver, como a gente tem uma rede dinâmica, nosso projeto ele tem três integrantes. Eu, o Yuri e o Cauã. Então, era óbvio, tipo, pela lógica, era para ter no máximo ali 3, 4 IPs, se a gente fosse colocar mais um IP da UTF-PR. Só que como a nossa rede é dinâmica, o IP troca a todo momento, eu acabei tendo que colocar diversos IPs, porque a todo momento, quando a nossa internet caía, ou a gente desligava a luz, enfim, por exemplo, o roteador reiniciava por algum motivo, o IP trocava, e quando era um IP que estava numa faixa diferente, a gente ali precisava adicionar essa nova rede para a gente conseguir continuar trabalhando. Então esse foi um dos problemas, né, que a gente enfrentou aqui, mas fora isso a gente não tem na verdade o que reclamar, que é a questão do Google Cloud. Aqui também a gente consegue configurar um pouco dos usuários do banco, né, a gente consegue definir permissões e tudo mais. A gente usou sempre o root, tem outros usuários aqui, mas a gente basicamente não utiliza. E vindo aqui em banco de dados, a gente consegue também criar um banco de dados, fazer toda essa parte aqui pelo Google Cloud. Eu não gosto particularmente de mexer por aqui, né? Eu utilizei normalmente o próprio MySQL Workbench, eu conectei lá e fiz todas as operações por lá. Você consegue fazer isso, né? O importante para nós mesmos é a gente ter, de fato, um lugar para hospedar esse banco de dados. A partir disso, a gente consegue acessar, fazer criações de tabelas, inserção de dados, tudo por qualquer outro software, né? Porque a nossa máquina, a nossa instância da máquina virtual, ela tem IP público. Então, essa foi uma das tecnologias que a gente explorou e decidiu por acabar utilizando, né? Aqui eu consigo fazer backup, eu consigo fazer réplica da minha máquina virtual. É um sistema bem interessante, né? Bem complexo também. O sistema do Google Cloud a gente não pode negar, porque tem muitas ferramentas, né? Isso aqui é só para SQL, tá? Quando você trata de instância para hospedar site e outras coisas, você tem mais e mais coisas que você pode estar realizando, né? Então, por exemplo, o nosso sistema ele é feito para fazer um backup a cada determinado tempo, né? Porque caso acontecesse alguma coisa, a gente só ia lá,
a gente vem aqui, ó, tem toda a lista de backups, apertava em restaurar e voltava para aquele ponto. Isso o Google Cloud faz sozinho também. Isso traz uma flexibilidade muito maior para o nosso projeto, né? E é muito interessante também porque a gente tem como dilema, tanto eu, como o Cauã, como o Yuri, que a gente não faz projeto por nada, a gente faz mais por conhecimento. A gente acha que isso é a parte mais interessante da coisa, né? E com certeza trabalhar com o Google Cloud, apesar de que todo mundo, na verdade, mexeu e configurou um pouco, né? A gente fez isso junto lá na universidade. Todo mundo aprendeu um pouco, então isso é realmente muito interessante. Você consegue configurar, por exemplo, a região, enfim, que vai ficar a sua VM, né? Nossa VM está em São Paulo, né? Tem um pouquinho de latência, mas não é nada assim, não é nada gritante, né? Essa latência que a gente encontra. Mas basicamente é isso, tá? Para você, não vou mostrar como que faz a criação da VM, porque eu acho que realmente fica um pouco fora do que a gente quer apresentar para o professor. A gente queria realmente só mostrar um pouco da tecnologia e como ela funciona, né? Então, basicamente é isso. No próximo episódio a gente tem mais informações sobre o nosso projeto. Espero que o professor tenha gostado e até a próxima.